Vamos meditar na palavra, então? Bom, a palavra de hoje está lá em Mateus no capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 22. Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 22. E aí eu peço que você abra comigo a sua Bíblia para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. E olha o que diz o texto aqui de Mateus. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Sabe, queridos, nesse tempo de pandemia, de crise que estamos enfrentando, é lógico que diante da crise nós temos sempre oportunidades que Deus ele nos dá. E as oportunidades precisam ser aproveitadas. E nesse tempo que a gente está enfrentando, tem sido um tempo de oportunidades onde muitas igrejas, muitos servos e servas do Senhor têm aproveitado a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de pregar a Bíblia Sagrada. E nunca se pregou tanto e muitas pessoas estão tendo tanto acesso à palavra como nos dias de hoje. Quantas pessoas estão tendo acesso para ouvir a palavra de Deus através das redes sociais? Um tempo atrás foi o advento do rádio, começou com o rádio, né? Quando a igreja ela foi para o rádio, houve um avanço e um alcance de muitas pessoas. Depois veio o advento da televisão, onde muitas pessoas passaram a ser alcançadas através da televisão. E hoje, na verdade, o advento da internet já vem de um tempo já, que as igrejas têm pregado nas redes sociais, mas por causa dessa pandemia toda e dos templos estarem fechados, se multiplicou o número de igrejas que usaram dessa plataforma, que são as redes sociais, para começarem a proclamar e pregar a palavra de Deus. E nas redes sociais é um mundo de pessoas que a gente acaba alcançando, sejam elas cristãs ou não, sejam elas conhecedoras da palavra ou não. Então nunca se alcançou tantas pessoas como nós temos tido a oportunidade de alcançar nos dias de hoje. Então uma oportunidade, de uma certa forma, que mesmo em meio ao caos, nós temos de pregar e de levar a palavra de Deus para as pessoas. No entanto, ao ouvir da palavra de Deus, muitos têm realmente se rendido ao Senhor, muitos têm se quebrantado diante da palavra. Realmente as pessoas estão com sede de Deus, realmente as pessoas desejam pela palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, e realmente diante dos temores que muitos têm enfrentado diante dessa crise toda, têm procurado fortalecer sua fé, renovar a sua fé, buscar mais de Deus, buscar entender os planos do Senhor, buscar entender mais a Bíblia, buscar entender mais a palavra, e muitos estão procurando seguir a Jesus diante desse momento todo, porque a palavra tem sido proclamada, a palavra tem sido realmente ministrada, e os corações das pessoas têm sido atingidos com essa palavra. E muitas pessoas têm se convertido, muitas pessoas têm buscado o Senhor. Também é verdade que muitas pessoas estão buscando devido ao movimento todo, Mas a grande questão que eu quero meditar com vocês nessa palavra é não simplesmente a maneira como eu acho que eu devo seguir a Jesus,
é o que vai fazer a diferença na minha vida. Com certeza Deus ele quer te abençoar, com certeza Deus ele quer nos abençoar. Há um propósito do coração de Deus em alcançar as pessoas e abençoá-las. Mas nós precisamos aprender que, acima de tudo, o Jesus que nos chama para a comunhão com Ele, para segui-lo, acima de tudo, nós devemos entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Entender qual é realmente a maneira correta que nós devemos seguir a Cristo. Que nós devemos andar na presença de Cristo. Porque não é da maneira com que eu acho que eu devo seguir a Jesus. Muitas pessoas pensam assim, eu vou seguir Jesus da minha maneira. Eu vou seguir Jesus do meu jeito. Jesus ele ama, me ama. Ele se entregou por mim, então eu vou da maneira que eu acho, da maneira que eu sinto melhor. Eu vou seguir do meu jeito a Jesus. Mas não é assim que a palavra de Deus ela nos diz. Não é assim que nós vemos aqui como revelação da palavra de Deus para nós. Pelo contrário, o que nós podemos perceber aqui na palavra é o que Jesus ele espera de seus discípulos, daqueles que querem seguir os seus passos. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, nós podemos perceber algumas maneiras pelo qual o Senhor ele espera que nós, cada um de nós, o sigamos. A primeira maneira correta que nós podemos perceber aqui no texto, de como nós devemos seguir a Jesus Cristo, em primeiro lugar, é preciso ter disposição para enfrentar as travessias. E é isso que diz aqui no versículo 18, quando diz assim a palavra: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Algumas Bíblias estão dito assim, ordenou que atravessassem a outra margem. Ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, é acima de tudo você estar disposto a enfrentar as travessias da vida. Muitas vezes a caminhada cristã ela é feita de muitas aventuras. E por que eu digo que é de muitas aventuras? Porque na nossa caminhada cristã nós estamos suscetíveis a enfrentar muitas situações. Situações que provam a nossa fé. Situações que nos faz ficarmos móveis. Não ficar parados, estagnados, mas nos mobilizarmos. Porque foi mais ou menos o que Cristo ele falou aqui para aquelas pessoas que estavam seguindo: olha, é necessário passar para outra margem, é necessário atravessar essa margem, é necessário passar por essa situação. Então ser discípulo, seguidor de Jesus, é estar disposto a enfrentar as travessias. E muitas dessas travessias, elas vão ser marcadas por alguns obstáculos, por algumas dificuldades, por algumas tribulações, por algumas tempestades. Quantas vezes os discípulos se encontraram nas travessias? Tempestades. E não é diferente conosco. E o próprio Cristo ele mostra isso para nós. Mas acima de tudo ele quer nos ensinar que essa vida cristã, essa vida do discipulado, de seguir a Jesus, é acima de tudo a gente entender que ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente saia da posição que a gente se encontra, porque aquele que verdadeiramente quer seguir a Cristo, ele tem que mudar a sua posição, mudar de lugar, mudar de vida, mudar de pensamento, mudar é um chamado à mudança, à transformação. E muitas vezes mudança não é fácil nas nossas vidas, mas ela é necessária para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa fé, para sermos ricamente abençoados e aprovados pelo Senhor. Então essa é uma das maneiras de seguir a Cristo, ter a disposição para enfrentar as travessias. Segunda postura, maneira correta para seguir a Cristo que o texto nos mostra, ou seja, é preciso eliminar aquela presunçosa determinação da nossa carne de confiar em nós mesmos e passar a depender de Deus. O versículo 19 diz assim: então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Sabe, seguir a Jesus é ter uma disposição no espírito e não na carne. Eu não posso decidir por Cristo simplesmente por mero emocionalismo, por mero sentimentalismo,
ser levado pelas emoções, e porque eu chorei, porque eu me emocionei, porque eu arrepiei, eu vou seguir a Jesus agora, eu me converti, minha vida mudou. Muitas pessoas acham que seguir a Jesus, tomar a decisão por Jesus, é tudo baseado no sentimentalismo, no emocionalismo. É lógico que quando nós somos tocados pela graça de Deus, o Senhor Ele nos toca de maneira completa, porque nós somos sim seres emocionais, e nós sentimos Deus tocando em nós, e isso manifesta em nós as emoções. Mas acima de tudo, a decisão de seguir a Cristo é algo que vem do Espírito, aonde realmente surge a fé, a confiança total nele. Então, a gente, ao seguir a Jesus, a gente não pode simplesmente confiar no nosso braço, na nossa carne, achar que vai ser da nossa maneira, ou seguir a Cristo simplesmente com segundas intenções, simplesmente porque Ele pode abençoar, porque Ele pode me beneficiar, porque Ele pode simplesmente fazer minha vida mudar para melhor. E muitos acabam seguindo a Jesus tendo essa pretensão errada de simplesmente querer apenas receber da parte de Deus. E muitos que seguiram a Jesus dessa maneira acabaram se frustrando, como foi o caso de Judas, que simplesmente teve aquela presunção na sua carne de seguir a Jesus, olhando só para a carne, e quando aconteceu um conflito, uma decepção, ele acabou traindo e vendendo o próprio Cristo. E isso custou caro a vida dele. Por isso, lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Dura essa palavra do profeta Jeremias, porque ele fala justamente aqui: maldito aquele que confia em si mesmo, que confia na sua própria presunção, na sua própria capacidade física, intelectual, emocional, e que isso basta para seguir a Cristo. Mas muitas vezes o próprio Senhor Ele nos falou que o coração nosso ele é enganoso. Por isso nós precisamos fazer como o salmista no Salmo 139: Senhor, sonda-me, porque o Senhor me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas. Porque quando a gente tenta confiar apenas no nosso braço, nas nossas capacidades, nas nossas intenções, o texto aqui nos diz que nós não seremos abençoados. Pelo contrário, nós viveremos num eterno deserto e sequidão espiritual. Por isso, é um erro a gente acabar achando que essa simples disposição carnal será capaz de me manter firme no caminho do Senhor. Por isso que muitos não conseguem se firmar, se estabelecer, porque estão na carne e não no Espírito. E acima de tudo, é no Espírito que nós precisamos, acima de tudo, basear o nosso relacionamento com Cristo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque é no Espírito aonde surge a fé, e a fé que nos faz nos entregar completamente ao Senhor, a confiar e a depender totalmente de Cristo nas nossas vidas, porque Ele é a nossa fonte de vida. Terceira maneira e atitude que o texto nos mostra de como a gente deve seguir a Jesus, é preciso se apoiar toda a nossa segurança em Cristo. Lá no versículo 20 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, o grande desafio é fazer com que as pessoas entreguem realmente as suas vidas ao governo total de Deus, o governo total do Senhor. Sabe, quando a gente vai assistir uma programação na televisão, acredito eu que todos nós aqui, todos vocês têm uma televisão em casa, não é verdade?
E por causa da tecnologia a gente tem um controle. Sabe aquele controle da televisão? A gente pode... O controle, para que serve o controle? Para você controlar, já diz o nome, né? Ou seja, para você ver qual canal você vai assistir. Ah, eu quero assistir o esporte, então eu coloco lá no canal do esporte. Não, eu quero assistir agora um canal de jornal. Agora eu vou assistir o desenho. Agora eu vou assistir o filme. E você decide qual é o canal que você vai assistir, porque o controle está na tua mão e você decide. Quando a gente opta e decide por seguir a Jesus, o Senhor ele espera que a gente dê a Ele, coloque nas mãos dele o controle da nossa vida. Ou seja, esse controle não pode mais ficar nas minhas mãos, porque na medida em que eu busco a seguir a Cristo, o controle agora fica para Ele, e é Ele agora que vai guiar e direcionar a minha vida. Isso é deixar Deus estar no controle. Quando a gente diz, né, a famosa frase, Deus está no controle, ou seja, Ele está governando, direcionando. Então, é uma segurança que os próprios discípulos que seguem a Jesus, eles têm. Ou seja, o Filho do Homem, como o próprio Cristo diz, olha, as raposas têm tocas, as aves do céu têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E assim é todo aquele que segue Jesus. Ou seja, a sua fonte está em Cristo, a sua dependência total está em Cristo. Ele é a base, é a segurança de todos nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que Cristo é o tudo das nossas vidas. E nós não precisamos seguir pessoas, ídolos, coisas, porque quem tem Cristo tem tudo. E aí a gente vai entender aquilo que o salmista ele diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, se eu tenho Deus, que é o meu pastor que cuida de mim, eu não tenho falta de mais nada, porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ele me completa, Ele completa o meu ser. Cristo é o tudo, na medida em que quando a gente segue Ele passa a ser a principal referência da nossa vida. E por último, a maneira pelo qual o texto nos diz como nós devemos seguir a Cristo, ele diz assim, é preciso estar disposto a abandonar as próprias prioridades. Porque quem verdadeiramente quer seguir a Jesus, precisa colocar Cristo como prioridade na sua vida. Lá no versículo 21 e 22 diz assim, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe, aqui esse discípulo, ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, quando o meu pai morrer, eu vou cuidar do meu pai, né? Então quando ele morrer, eu vou estar livre e aí eu vou seguir o Senhor. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, olha, deixa eu aproveitar a minha vida, minha juventude, né? Deixa eu aproveitar enquanto eu estou bem, estou saradão, estou cheio de saúde aqui. Deixa eu aproveitar a vida, tudo aquilo que a vida ela tem para me oferecer, tudo aquilo que a vida tem para eu fazer, eu vou aproveitar agora nesse momento. Aí quando eu aproveitar bem a vida, aí eu sigo o Senhor. É mais ou menos isso que essa palavra aqui está querendo dizer. Mas o que Jesus ele exorta esse homem ao falar, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, se você quer realmente me seguir, a prioridade tem que ser o reino de Deus. Ou seja, na sua lista, o número 1 da sua lista tem que ser Jesus e o reino de Deus. Não foi isso que Jesus ele falou lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele estava pregando o Sermão da Montanha, e ele falou para os seus discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. E ele fala justamente num contexto onde, na mensagem de Jesus, ele estava falando sobre a ansiedade, né, a solicitude da vida, né, onde as pessoas, com certeza naquela época, estavam ansiosas devido à questão do que comer, do que vestir. E Jesus ele falou assim, olha, não fiquem preocupados com essas coisas, porque o nosso Pai, ele alimenta os pássaros, né? Não fiquem preocupados com as vestimentas, porque o Senhor, ele veste os lírios do campo. Ou seja, Jesus ele começa a tenta tranquilizar o coração dos seus discípulos, que na sua maioria eram pessoas populares, pessoas simples, pessoas pobres.
E ele diz o seguinte: olha, não fiquem preocupados com o amanhã, não fiquem preocupados com o que vocês têm que vestir amanhã, o que vocês têm que comer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas sobre você. Sabe, queridos, a gente vai realmente experimentar de algo grandioso da parte de Deus quando a gente entender e colocar Deus como prioridade das nossas vidas. Quando a gente não colocar o Senhor de escanteio e lembrar dele só quando a gente está em perigo ou passando por dificuldade. Então a gente precisa verdadeiramente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, porque é isso que Ele espera de cada um dos seus discípulos, daqueles que querem segui-lo, daqueles que querem realmente estar em comunhão com Ele. Então você é chamado nessa noite, a palavra de Deus te exorta nessa noite, a palavra do Senhor te conclama nessa noite, a você verdadeiramente abrir o seu coração, a estar verdadeiramente disposto a seguir a Jesus. E a seguir de que maneira? A seguir colocando Ele como prioridade na sua vida, confiando plenamente, sabendo que ao colocar a sua vida nas mãos dEle, com certeza Ele vai fazer o maior e o melhor para você. Mas para isso é necessário você deixar com que o Senhor te conduza e te guie, e que Ele seja verdadeiramente a sua prioridade, seja o número 1 na sua vida, onde você entenda que não é a sua profissão, que não é a sua família, que não é seu trabalho que é a prioridade para você, mas é Cristo. As demais coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Às vezes você fica preocupado com o futuro, fica preocupado: que profissão eu vou ter? Isso muitos jovens, né? Que profissão eu vou ter? Que trabalho eu vou ter? Nessa crise toda. Mas você já parou para confiar verdadeiramente no Senhor? A colocar Cristo como prioridade na sua vida? Por isso eu deixo essa mensagem ao seu coração nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós somos chamados a seguir a Jesus, ao caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus é o caminho de vida, é o caminho de vitória, é o caminho de bênção. Ele próprio disse: qual pai, o filho lhe pedindo pão, lhe daria uma pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe, lhe daria uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará também essas coisas. Ou seja, Deus, Ele quer o melhor para você. Deus quer te abençoar, mas é necessário a gente obedecer. É necessário a gente colocar o Senhor realmente no seu devido lugar, ou seja, a prioridade na nossa vida. Nós precisamos entender que na nossa vida cristã, como diz aqui o texto, nós precisamos estar dispostos a enfrentar as travessias da vida, a depender de Deus, a ter Cristo como centro das nossas vidas e a colocar Ele como a prioridade, o número 1. Porque com certeza sua vida vai ser plenamente abençoada pelo Senhor. Eu sei que você já tem sido abençoado, mesmo se você não tem colocado isso em prática, porque a graça de Deus ela é infinita e Deus abençoa tanto justos como injustos. Mas a bênção plena, a bênção completa é para aqueles que obedecem e estão fazendo parte do círculo íntimo dele, daqueles que verdadeiramente querem segui-lo do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Fazendo assim, a bênção do Senhor será uma bênção completa. Você não vai viver de migalhas das bênçãos do Senhor. Pelo contrário, você vai estar na mesa e você vai desfrutar do banquete do Senhor, Você vai desfrutar do banquete do Senhor na sua vida. Amém? Eu deixo então essa palavra ao seu coração, que essa palavra possa te abençoar, que essa palavra possa gerar fé no seu coração, que essa palavra possa te fazer crescer, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor para que possa ministrar na nossa vida, para que o Senhor Ele possa renovar a nossa vida em nome de Jesus, para que Ele possa renovar o nosso chamado, que Ele possa renovar realmente as nossas vidas, para que realmente possamos seguir a Ele, seguir ao nosso amado. O que seria de nós se não fosse Cristo? O que seria de você, o que seria de mim se não for Cristo? Ainda mais nesse momento de crise toda, é nele que nós devemos nos apegar, é nele que nós devemos realmente confiar, é nele que nós devemos nos entregar completamente. Deixa Cristo conduzir a sua vida. E com certeza você não vai ficar decepcionado com isso. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa hora, Pai.
Eu quero, Senhor, te pedir a Tua bênção sobre nós, Senhor. A Tua bênção, Senhor, sobre cada pessoa que está junto comigo em oração, que recebeu desta palavra. Espírito Santo, confirma a Tua palavra nessa hora. Vai tocando, Senhor, em cada coração, vai tocando, Senhor, em cada vida, vai ministrando, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, aquele que se encontra fraco, aquele que se encontra, Senhor, desanimado, aquele que se encontra frio, aquele que se encontra, Senhor, desejoso, mas não sabe como te seguir. Espírito Santo, vai tocando, vai renovando, Senhor, vai ministrando, Senhor, sobre cada vida, vai derramando da Tua bênção, Pai. Oh, Senhor, toca nessa pessoa, toca nessa vida, Pai. Vai tocando, Senhor. Segura nessa mão, Pai. Segura na mão do Teu filho, da Tua filha. Segura forte, Senhor. Deus, gera fé, gera o ânimo, o renovo da Tua parte, que possamos ter a disposição, o ânimo, a coragem para, Deus, realmente seguir o Senhor da maneira correta, da maneira que o Senhor se agrada, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu sei, Senhor, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Senhor, nós queremos Te seguir como discípulos e discípulas, Senhor, que verdadeiramente se renda diante daquele que é o nosso mestre, daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o nosso pastor, daquele que cuida da nossa alma, que cuida da nossa vida. Senhor, quantas são as pessoas que se encontram, Pai, abatidas, que se encontram, Senhor, diante de toda essa crise, Pai, Deus, depressivas, deprimidas, ó Pai, em pânico, com medo. Senhor, o pavor tem entrado nos corações das pessoas. Senhor, às vezes a insônia vem, Senhor, impede as vidas de estarem, ó Pai, confiando, descansando em Ti. Senhor, vai tocando, vai ministrando, vai restaurando, Pai. Faça a Tua obra, Senhor, no nosso meio. Abençoa, Senhor, cada vida. Derrama da Tua graça, derrama da Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, a vida de cada um dos Seus filhos e filhas. Amém, e amém, e amém. Receba dessa bênção, amém, queridos?